Dê uns recadinhos para quem vem pela primeira vez. Tem muita carinha conhecida aqui, mas de repente serve para lembrete também, né? A casa tem palestra todos os dias, com exceção das sextas-feiras. Sexta-feira é um trabalho reservado para dependentes químicos e familiares. Então, não é um trabalho aberto ao público, né? Então precisa passar pela orientação para poder frequentar. E é destinado principalmente para esses jovens, enfim, adultos, idosos que passam por esse problema, tá? Que a gente sabe, muitas vezes a gente não sentiu, mas a gente tem a certeza de que é bem sério, que é bem difícil. Então, se souber de alguém, é um trabalho de apoio, não é trabalho psicológico, não é trabalho espiritual, é um trabalho de apoio, de orientação, de conscientização, de força, tá? Para passar com um pouquinho mais de garra aí esses vícios. A gente tem aqui todos os horários, tem na internet e no quadro lá fora, os horários das palestras, tá? Só de quarta-feira que é às 14 e dos outros dias é sempre o mesmo horário às 20 horas, tá bom? A casa tem trabalhos sociais também. São entregues 62 cestas básicas para famílias cadastradas. Então, são 62 famílias cadastradas. A cada segundo sábado de cada mês, elas vêm aqui, recebem, assistem palestras, são super recebidas aqui com todo carinho. Quem quiser vir, participar, assistir, ajudar na entrega, né? Ou quem puder contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, de qualquer forma, ajuda sempre, tá? Quiser mandar bons pensamentos no dia também, não puder estar aqui, também vai ajudar muito, tá bom? E tem a entrega de lanches para moradores de rua, aqui em Santana, nas imediações do metrô Tietê e Carandiru. Então, a gente sai daqui geralmente às 18, a gente faz uma prece junto com o grupo, faz os lanchinhos aqui, a gente já está combinado. Quem quiser vir também é muito gostoso, só chegar umas 5h30 aí mais ou menos, tá? Para se envolver com o grupo todo e com a gente. Tá? É muito legal, muito gostoso. E é isso, gente. A gente está, para os internautas, a gente está com o espaço aberto para perguntas ao vivo. Então, quem quiser, fique à vontade para poder passar as perguntas. E no final, a gente abre para vocês também, como sempre. Tá bom? Quem tiver por favor, pode me ajudar. Vamos agora nos recolhendo intimamente, deixando o nosso dia lá fora, tudo o que passou, tentando, Pai, nos harmonizar com esse ambiente já tão preparado por essa espiritualidade presente, amada, que envolve cada um aqui dentro. Que todos, Pai, tenham a certeza do Teu amparo, sejam encarnados ou desencarnados, desse olhar carinhoso, amoroso, que o Senhor estende a todos os seus filhos, sem distinção. Vamos imaginando a figura do Mestre, desse irmão maior, Jesus, agora na nossa frente. Essa sala se expande através de tanto auxílio, tanto apoio, os nossos mentores, que já ajudaram a organizar o nosso dia para estarmos aqui, reunidos, em Teu nome, Pai. E em cada lugar desse planeta, independente da religião, do credo, como o Senhor nos disse, onde tiver uma ou mais pessoas reunidas em Seu nome, que lá esteja a paz, a harmonia, a confiança na Tua fé, nos Teus ensinamentos, que são tão ricos para os nossos dias. Que o nosso trilho da vida seja baseado sempre, Pai, no Teu Evangelho, nas Tuas práticas vividas aqui nesse planeta, nessa terra. E que nos dê força, nos encoraje, nos faça pessoas mais otimistas, espíritos com vontade de evoluir a cada dia. Agradecemos ao mentor da casa, pelo apoio, pelo sustento espiritual a todos que aqui chegam. Que assim seja, Pai.
Vamos escutar agora com bastante atenção, receber com carinho a Eugênia, né, que vai falar sobre o livro Minutos com o nosso querido Chico Xavier. O texto dentro de casa, né, Eugênia? Bem-vinda. Obrigada. Oi, boa noite a todos. Tem gente aqui que vai ver repeteco. Então, como ela disse, o tema hoje é dentro de casa, né? É um tema, assim, que todos nós, né, conhecemos bem, né? Que todos temos os nossos problemas dentro de casa, as nossas dificuldades familiares, né, de relacionamento, né, com aqueles que estão ao nosso redor dentro do nosso lar, né? Então, antes de mais nada, eu queria fazer a seguinte pergunta, né? Por que será que Deus constituiu a família, né? Por que Deus, em sua sabedoria, fez com que o homem vivesse em família? Porque nós simplesmente não poderíamos viver sozinhos, né, cada um por si. Ou como faz os animais, né, que a partir do desmame, um pouco depois, já vivem por si mesmos, né? Por que será que nós temos que viver em família? Nós temos que viver em família para que a gente possa aprender a amar ao próximo. Né? E o próximo, mais próximo da gente, quem é? É aquele que está no nosso lar, ao nosso lado, todos os dias. Né? Esse é o próximo, mais próximo. É esse que a gente tem que aprender a amar primeiro. É com ele que nós temos os nossos débitos, as nossas arestas a aparar, os nossos resgates a fazer. Né? Então, são com esses próximos que estão ao nosso lado que nós temos a obrigação primeiro de amar, né? É a partir do núcleo familiar que a gente vai aprender a amar os demais, né? Que a gente vai aprender a amar a humanidade. Aí, falando em amar a humanidade, eu vou responder agora a sua pergunta de segunda-feira, Sérgio, porque na segunda-feira ele me perguntou se a gente poderia amar, né, se eu poderia não amar alguém que está ao meu lado, no meu lar, né, mas poderia amar alguém que está na rua, né. Então, eu poderia amar uma outra pessoa, a humanidade, sem amar uma pessoa que está no meu lar, já que o princípio é partir primeiro do amor do lar para depois o amor universal, né. Então, aí você sabe que eu fiquei pensando na sua pergunta e fui pesquisar. E aí achei a resposta para ela. Deixa eu só achar ela aqui que eu já te falo. Aqui. Existe um livro chamado Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês, que é do João Nunes Maia, é o médium. E ele responde a isso dizendo o seguinte: as famílias na Terra são temporárias, algumas das quais continuam no mundo dos espíritos como grupo familiares, até se libertarem definitivamente por alcançarem o amor universal e sentirem na humanidade a sua família permanente, porque o amor verdadeiro não tem fronteiras. Então, quando a gente se refere a amar a humanidade, eu não estou me referindo a amar aquela criatura que está ali na rua, a amar um amigo, a amar um ser necessitado, né? Lógico que essas pessoas nós vamos amar, mas quando Deus fala que nós vamos amar a humanidade, é esse amor incondicional, é esse amor que ultrapassa as fronteiras da minha família, as fronteiras do meu amigo, as fronteiras do meu conhecido. É aquele amor que Jesus sentiu. É o amor universal, o amor pela humanidade. É como ele coloca aqui. Sentirem na humanidade a sua família permanente. A humanidade é a minha família. Então, a partir do momento em que eu começar a enxergar a humanidade como minha família, né? Então, é esse amor que ele se refere, amar a humanidade dessa maneira, como se a humanidade toda, a partir desse momento em que eu consegui isso, toda essa humanidade vai fazer parte da minha família. Eu vou enxergar a humanidade como a minha família universal. Eu não vou ter mais parentescos, né? Eu não vou amar mais o fulano, o ciclano, porque ele é meu parente. Eu vou amar a todos indistintamente como Jesus amou. A todos nós como uma grande família, como se todos fôssemos os seus irmãos, né? Não existia os laços familiares, né? Como aconteceu mesmo, né? Quando Jesus estava no templo e foram chamá-lo, né? Jesus,
Senhor, a sua mãe está aí fora, sua mãe e seus irmãos o procuram. E aí ele diz, mas quem é minha mãe e meus irmãos? Né? Ou seja, minha mãe e meus irmãos são toda a humanidade, né? Era isso que Jesus se referia. Então, a partir desse momento em que nós conseguirmos esse amor universal, é que a gente vai poder realmente amar a humanidade. Não quando ele fala em amar a humanidade, ele não está se referindo a amar aquela pessoa especificamente que está carente, que está precisando. Esses a gente vai amar e tem por obrigação auxiliar, né? Já que nós estamos num processo evolutivo. Mas, voltando a esse assunto, o Emmanuel, ele diz o seguinte, num texto dele: é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma pequena casa, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Então, é impossível ajudar o mundo se eu não consigo ajudar o meu familiar. Né? Eu posso ajudar os que estão lá fora e devo ajudar os que estão lá fora. Só que eu tenho que me lembrar também dos meus familiares. Não adianta eu lembrar só dos que estão lá fora e relegar os meus familiares a maus tratos. Né? Como a gente observa em muitos casos, né, que de pessoas que são na rua extremamente amigáveis, extremamente bondosas e dentro de casa são tiranas. Né? Existem casos de pessoas que dentro de casa são tiranas, são déspotas e na rua parecem santos, né? Então, nós temos que começar a amar aqueles que estão conosco. E por que amar esses que estão conosco? São eles que nós nascemos nesse lar porque precisávamos nascer naquele lar, né? Então, Chico Xavier já disse, nasceste no lar que precisavas. Então, é o lar que você precisa naquele momento. Não adianta reclamar. Não adianta ficar reclamando, eu nasci, eu não queria ter nascido nessa casa, eu queria ter nascido numa outra família, minha família é muito chata, eu queria ter nascido numa família mais legal, ou, nossa, a família do vizinho se dá tão bem, né, eles se entendem, eles são felizes, e a minha não, eles vivem brigando. Mas era o lar que eu precisava, né? Era o lar que eu necessitava, que era o meu lar, onde eu tinha que nascer com aquelas pessoas, né? E a gente sempre se lembrar que dentro de um lar, nós todos, dentro de um mesmo lar, somos pessoas imperfeitas ainda, em processo evolutivo, todos nós, né? Mas nós sempre ficamos acusando o outro, né? É o outro que é o culpado de todos os problemas que acontecem. Nós nunca somos os culpados de nada. Nós temos que ver que aqueles irmãos que estão com a gente dentro do nosso lar são irmãos que muitas vezes estão nos auxiliando no nosso processo evolutivo. São irmãos que vieram nos auxiliar no nosso processo de paciência, resignação, tolerância, de deixarmos o nosso orgulho de lado, né? Muitas vezes nós temos familiares que vieram realmente para colocar a nossa paciência à prova, né? E é aquele familiar difícil, que ou você, sabe, que às vezes você tem de vontade de pegar ele pelo pescoço, mas são esses familiares que vieram de fato testar a nossa paciência. E eles vão colocar à prova, será que nós já aprendemos a lição e conseguimos ser pessoas, né, mais pacientes? Porque pacientes nós ainda não somos, né? É até interessante porque a gente sempre fala assim, eu sempre perco a paciência facilmente. Gente, a gente não perde aquilo que não tem. Né? Nós não temos paciência, não temos, então não dá para perder aquilo que não se tem. Então a gente vive falando, eu perco a minha paciência com uma facilidade, mas eu tenho paciência, eu não adquiri ainda, né? Então como eu posso perdê-la? E aqueles familiares, né, nós temos filhos difíceis às vezes, né, que foram colocados no nosso caminho para nos testar, né? Espíritos rebeldes ao extremo que estão na nossa família, maridos, esposas, relacionamentos difíceis, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Então, nesse planeta de provas e expiações, nós ainda fomos colocados à prova, nós ainda temos os nossos resgates, os nossos débitos do passado com essas criaturas. Nós temos acertos a fazer com todos eles, e é por isso que nós estamos, né, todos juntos, dentro de uma mesma família, tentando nos acertar, né?
tentando fazer o melhor possível, mas o mais importante é a gente tentar fazer o melhor possível sempre, né? Não deixar para depois o que eu posso fazer agora. Como diz Emmanuel, ele diz aqui, olha, o apóstolo, aí no caso ele está se referindo a Paulo, aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Então, ele aconselha que nós façamos o nosso exercício de piedade dentro do lar, de amor, mas não aquele amor estagnado em que eu fico no meu cantinho chorando, né, e dizendo, ai meu Deus, que tristeza, como eu estou sofrendo, como é difícil a minha vida, como é difícil o meu filho, como é difícil a minha esposa. Não, nós temos que reconhecer, como ele diz, quais são os pontos críticos dentro dessa família e tentar lidar com esses pontos, trabalhar esses pontos, como ele diz, nevrálgicos dentro de casa. Não adianta eu ter uma piedade estagnada, onde eu fique ali só lamentando a minha sorte e não faça nada para mudar isso. Né? Nós temos que dar a nossa contribuição. Né? O lar, ali dentro do lar, nós estamos todos juntos para nos auxiliarmos, nós estamos todos no mesmo barco. E se a gente se der a mão, se todos se unirem, se todos forem amigos, forem companheiros, sabendo que todos estão em um processo de evolutivo e que todos os seres dentro daquele lar são seres imperfeitos ainda, né? Nós temos que reconhecer que o irmão que está conosco, o meu filho, a minha mulher, o meu marido, o meu pai, a minha mãe, são pessoas imperfeitas, como nós somos. E assim como eles nos toleram, né? Nós também temos que tolerá-los. Pode ser, exatamente. Pode ser que nós não percebamos, né? Mas às vezes a gente é o motivo da discórdia, né? E a gente não percebe, mas é que nós achamos que é sempre mais fácil, né? A gente colocar a culpa no outro, né? É sempre mais cômodo, né? A gente não olhar para o próprio umbigo. E também é mais cômodo a gente ficar lamentando, né? Que tudo é muito difícil, que o filho é difícil, que a mulher é difícil, e a gente não tenta fazer nada para mudar essa situação, né? Não tenta amar, né? Porque o mais importante é amarmos uns aos outros, né? É nos respeitarmos, né, como seres humanos. E hoje em dia o que se percebe dentro da família é a falta de amor, né? É a falta de atenção, é a falta de carinho uns para com os outros, né? As pessoas têm vergonha de dizer eu te amo. O pai tem vergonha de dizer para o filho, eu te amo. A mulher tem vergonha de dizer para o marido. As pessoas têm vergonha de expor os seus sentimentos, né? Nós vivemos num mundo hoje em que expor os sentimentos é meio vergonhoso. Nós temos vergonha de dizer, eu te amo. E quantas vezes a gente perde a oportunidade de dizer, eu te amo, né? E pode ser que amanhã seja tarde demais. E a gente diga assim, eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu falo. E se eu não acordar amanhã? Né? Eu não falei. Acabou? Não, eu vou ter uma próxima vida, uma próxima oportunidade, uma próxima encarnação. Só que eu perdi essa oportunidade que me deram. Né? A oportunidade é agora, é nesse momento. Então, se eu vim nessa encarnação com esse grupo familiar, vamos aproveitar a oportunidade que eu tenho agora. Né? Se não for possível fazer tudo o que eu tenho que fazer, existem casos, né, de relacionamentos extremamente difíceis entre filhos, né, como eu já coloquei aqui das outras vezes. Eu conheço pessoas, casos de mãe e filho que se odeiam mesmo. Né? O ódio entre eles é uma coisa recíproca e muito grande. Então, eles vieram para tentar, né, se reajustar, mas talvez não consigam nessa encarnação, mas vão aos poucos conseguir. Mas tem que tentar, a gente tem que pelo menos tentar, né? Não dá para simplesmente dizer, não, vamos esperar pela outra, quem sabe na outra seja melhor. Não, vamos aproveitar a oportunidade que nós temos nessa encarnação, né? É como diz, nós, né, em relação aos nossos parentes, muitas vezes agimos como, sabe eu não sei o nome daquilo, aquele negócio que fica molhando o jardim, que gira e que molha o jardim, o esguicho, o esguicho que fica girando e molhando tudo que está à sua volta. Ele molha tudo que está à sua volta longe.
Se você chegar perto do esguicho, ele está seco. O que está perto dele, a grama que está próxima a ele, bem juntinho aqui a ele, ela está seca. Só o que está em volta dele, longe, é que está molhado. É a mesma coisa, às vezes, o que acontece no nosso grupo familiar, né? Nós conseguimos dar amor, amizade, simpatia, sorrisos, né, para os que estão longe. Mas os que estão próximos, esses, às vezes, nós nos esquecemos dele, né? Nós esquecemos que aqueles que estão ali próximos, eles estão secando, né? E a gente não percebe. E vamos distribuindo amor, simpatia ao nosso redor e vamos nos esquecendo do nosso núcleo que está ali tão próximo da gente, né? Tão às vezes carente, tão necessitado de uma palavra amiga, né? Às vezes você chegar em casa e dizer boa noite, como você está, dizer para um filho que você o ama, perguntar como foi o seu dia, como foi a escola, perguntar para o seu marido como foi o seu dia no seu trabalho, ou ele perguntar para a esposa, e as pessoas tentarem conversar, né? Mas não se conversa, né? Hoje nós não conversamos uns com os outros, né? Nós temos até linha, né? Até peguei uma coisa aqui que eu achei interessante, que ele fala assim, nós precisamos falar com os nossos familiares e não para os nossos familiares. Porque existe uma diferença em conversar com a família e falar para a família. Quando eu converso com os meus familiares, com aqueles que estão com os meus filhos, eu estou conversando com eles, nós estamos interagindo, trocando ideias, ouvindo opiniões. Mas quando eu falo para o meu filho, né? Quando eu converso com o meu filho, nós estamos conversando, eu e ele, né, eu trocando ideias. Quando eu falo para o meu filho, eu estou impondo as minhas ideias. É a minha opinião. Eu estou falando para ele, olha, não faça isso, não faça aquilo. Eu não estou conversando com ele, explicando. Então, nós temos que saber distinguir o que é conversar com alguém e falar para alguém, né? Existe uma diferença aí entre conversar com, né? Assim como existe diferença entre escutar e ouvir, né? Você escuta apenas, mas você não apreendeu nada e aquilo não trouxe nenhuma mudança na sua vida, né? E às vezes, quando a gente ouve, né, a gente está passando por um processo de apreensão, né? A gente está apreendendo alguma coisa, né? E o escutar é diferente. Eu apenas escutei alguma coisa ali, mas passou, né? E quando eu ouço, não, é diferente. Eu estou prestando atenção naquilo que estão me falando. E tem uma historinha, né, que diz o seguinte. Uma mulher, ela vivia com o marido, os seus filhos e com a sogra. E o relacionamento deles era terrível, né? Os filhos não se entendiam, viviam brigando, ela e o marido viviam brigando, o marido saía do trabalho e ia para o bar, e ela e a sogra se odiavam, e a casa era uma loucura. Aí ela procura, né, um mestre, né, um orientador, e ela pergunta a ele. Ela fala, olha, eu não sei mais o que fazer, a minha família está difícil, o meu marido bebe, sai do trabalho e vai beber, os meus filhos não param em casa, cada um vai para um lado, e quando estão em casa vivem brigando, a minha sogra transforma a minha vida no inferno, eu não sei mais o que fazer. Aí ele disse para ela, olha, ele disse para ela o seguinte, olha, você vai fazer, em breve, na sua casa, vai aparecer um espírito de luz. Um espírito de luz irá se manifestar no seu lar. Aí ela fala, Aí ela foi embora pensando, nossa, quem será o espírito de luz que vai se manifestar na minha casa? Aí ela pensou, bom, só pode ser eu, né? Porque meu marido não é. Os meus filhos, muito menos. Aquela minha sogra, então, que é uma megera, muito menos ainda. Então, só pode ser em mim que vai se manifestar um espírito de luz, né? Bom, ela foi. Ela chegou em casa, comentou com o marido, né, o que ele havia dito. Aí o marido pensou, ela comentou com o marido, com os filhos, com a sogra, com todo mundo, de que iria se manifestar um espírito de luz naquela família. Tá, aí ela ficou pensando nisso e ele foi deitar e ficou pensando, quem será o espírito de luz? Aí ele pensou, bom, só pode ser minha mãe, né? A minha mulher não tem condição de se manifestar um espírito de luz, então deve ser a minha mãe.
Os meus filhos, muito menos. E a mãe pensando, bom, só pode ser o meu filho, porque a minha sogra, nossa, não tem a mínima condição. A minha nora. Aí tá. E os filhos, né, ficaram, que será um espírito de luz, né? Não tinham nem noção do que era. Mas no dia seguinte de manhã, ela esperando que se manifestasse esse espírito de luz, ela levantou, arrumou a mesa do café da manhã. Quando a sogra levantou, ela disse bom dia, né? E o marido também, todos se reuniram para tomar o café da manhã junto, porque eles ficaram esperando que esse espírito de luz fosse se manifestar. E à noite ele resolveu não ir para o bar, né? Porque ele pensou, quando ele saiu do trabalho, puxa, vai que hoje o espírito de luz se manifesta e eu chego em casa bêbado, né? Então é melhor eu não ir beber, vou para casa. Aí foi para casa, chegou em casa, cumprimentou, ela ficou surpresa dele ter chegado em casa mais cedo. E todos jantaram juntos e os filhos resolveram não sair porque também ficaram esperando que de repente o espírito de luz aparecesse e eles queriam saber o que era esse espírito de luz que ia aparecer. E aí todos ficaram. E assim foi. Se passou-se um mês e todos conversando, eles começaram a conversar entre si. À noite eles jantavam juntos, de manhã tomavam um café da manhã juntos, aí começaram a conversar entre si. Aí tudo ficou uma maravilha na família, né? Os filhos mudaram, pararam de sair para a rua, o marido parou de ir para o bar, a sogra também passou a sair junto com ela e as coisas mudaram. Passou-se um mês, ela voltou lá no orientador, no mestre, e disse para ele, olha, já faz mais de um mês que eu estou esperando esse espírito de luz aparecer, até agora nada. Aí ele falou para ela, e como é que estão as coisas na sua casa? Aí ela disse, melhorou muito, nossa, está uma maravilha, meus filhos mudaram, meu marido está um amor, tudo mudou muito no meu lar. Aí ele falou, então, o espírito de luz já se manifestou, o espírito de luz que é Jesus e que está presente sempre em todos os lares, basta que você dê uma oportunidade para que ele se manifeste, né? Então, esse espírito de luz, como ele disse, é Jesus, ele está sempre presente. Nós é que temos que dar oportunidade, né, para que esse espírito de luz se manifeste. Né? Nós é que temos que enxergar, né, no outro o nosso irmão. E que ele também é passível dos mesmos erros que nós, né, e aprender a perdoá-lo e a amá-lo apesar de, né? Nós sempre temos que amar o outro, né? Tem até, antigamente tinha aquelas frasezinhas, amar é, e tinha uma que eu gostava muito que era, amar é jamais ter que pedir perdão. E por que amar é jamais ter que pedir perdão? Porque quando você ama, você não vai magoar ninguém. Quando você ama o outro como você ama a si mesmo, que é isso que Jesus nos disse, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Quando você amar o outro, você não vai magoar ninguém. Quando você verdadeiramente souber amar o outro, né, quando nós soubermos realmente amar o outro, nós não vamos mais magoar ninguém. Então nós não teremos mais que pedir perdão, porque a gente não vai mais ferir ninguém. Né? Nós não vamos mais trazer dissabores a ninguém. Então, nós não teremos mais que pedir perdão a ninguém. Essa é uma das lições que eu tirei dessa frasezinha tão simples, mas que é isso que significa, né? Nós aprendemos a amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Amarmos o nosso filho que está ali, carente, precisando, né? Nós podemos sair na rua, ajudar um monte de pessoas, né? E o nosso filho, às vezes, que está lá. A nossa obrigação primeira é no lar, né? Eu não posso abandonar os meus. A minha obrigação primeira é no meu lar, é com a minha família. Então, é a minha obrigação primeira. Depois, nós vamos ajudar os outros. É claro que você não vai, eu não consigo me dar bem com o meu filho, por isso eu não vou ajudar mais ninguém. Não. Claro que todo bem que você puder fazer vai ser sempre aproveitado. Mas você tem que amar o seu filho primeiro, né? E assim, quando Deus nos disse que nós temos que amar, que colocou-nos numa família para que nós aprendamos a amar os nossos semelhantes, os nossos próximos, né? Então, nós vamos, a partir desse pouquinho, expandindo esse amor. Que a partir do momento em que eu amo verdadeiramente o meu filho, eu serei capaz de amar o filho do outro. Se o meu filho, ele está... Se eu amo aquele filho, quando eu ver o filho de alguém sofrendo, quando eu ver o filho de alguém precisando de alguma coisa, eu também vou amá-lo como se ele fosse meu filho.
Se eu amo a minha mãe, o meu pai, eu vou aprender a amar os outros velhinhos que eu encontrar. Porque eu aprendi esse amor dentro da minha casa. O amor se aprende dentro de casa. Né? Nós vemos hoje tantos problemas, né, com jovens principalmente, porque falta o que dentro daquele lar? Falta amor. Hoje nós compramos tudo, né, em função dos pais não terem tempo de ficarem com os filhos, principalmente os pais que trabalham fora o dia inteiro, e eles então, para suprir essa carência afetiva, né, que acaba gerando na criança a falta de um pai, a falta de uma mãe, nós delegamos o cuidado das crianças a terceiros, né, nós acabamos enchendo essas crianças de coisas, né, de presentes. Eu compro isso, eu quero isso, aí você dá. Então, ele é criança, ele quer um brinquedo, você vai lá e dá. Ele é adolescente, ele começa a querer outras coisas, você vai lá e dá. Ele é adulto, ele passa a querer outras coisas, você vai lá e dá. E quando ele crescer, chegar no mundo lá fora, e quando ele for se virar sozinho, né, o mundo nem sempre vai dar tudo o que ele quer, né? E muitas vezes aí você vai ver esses casos de revolta, de pessoas que não se conformam de não conseguirem tudo o que querem, né, depois de adultos, né, pessoas que sofreram essa falta de amor quando eram pequenos e que os pais, né, abandonaram no sentido, não no sentido material, mas no sentido material supriram, né, mas esqueceram de suprir o sentido emocional, espiritual, né, psicológico dessa criatura. E aí você vai ver casos que a gente vê por aí na mídia, né, muito de filhos já adultos que praticam atrocidades, né, rapazes que agridem mendigos na rua, que fazem uma série de coisas porque não aprenderam a ter amor dentro de casa, não amam o próximo, né? Acham que aquele próximo que está deitado ali no meio da rua pode apanhar, você pode colocar fogo nele. Porque não aprenderam a amar, né? Não tiveram amor dentro de casa. E quando a gente fala de amar, não é passar a mão na cabeça também do filho, né? Porque nesses casos também a gente vê que muitas vezes os pais acabam querendo fazer com que os filhos não se responsabilizem pelos seus atos. Amar também é ensinar o filho a ser responsável, né? Amar é fazer com que o filho seja responsável pelos seus atos, é fazer com que todos dentro da família se responsabilizem pelos seus atos. Né? Os filhos, enquanto pequenos, e eles nascem, né, são pequenininhos, até os 7 anos, então eles são ainda maleáveis, são uma massinha, como uma massinha que você ainda consegue mudar, né? Mas na adolescência é onde, de fato, eles vão manifestar aquilo que o espírito realmente é, né? Eu até comentei aqui que tem uma mãe que é mãe de uma amiga da minha filha, e ela me disse um dia assim, nossa, eu tenho um ser dentro de casa que eu não conheço. Ela falou, é um ser para mim totalmente desconhecido, eu não sei quem é aquela menina que está em casa. Porque na adolescência eles mudam radicalmente, e às vezes de tal maneira que você não reconhece mais aquela criatura que você criou. Porque é onde, de fato, o espírito vai se manifestar com toda a sua potencialidade. Ele vai demonstrar, de fato, aquilo que ele é. E aquilo que você ensinou para ele, pôde ensinar para ele, enquanto ele ainda era moldável e maleável, né, vai surtir os seus efeitos mais tarde, né. Então, a gente tem que sempre aproveitar as oportunidades, né, que nós temos no lar de demonstrar amor aos nossos familiares. Não só aos filhos, né? Amor entre marido e mulher, entre irmãos, entre pais, né? Aprendemos a respeitar, aprendemos a saber que nós todos estamos no mesmo caminho, nós todos estamos no mesmo barco. Né? Nós estamos aqui aparando nossas arestas, né? E a gente tem que entender que o nosso irmão tem as falhas dele, os defeitos dele, né? Ele não é uma pessoa perfeita, né? Nós queremos que o outro seja perfeito, né? E nós também somos assim, nós temos também que ter a noção de que quando nós criamos um lar, nós constituímos uma família, né? Nós não somos mais só nós. Nós temos que abdicar do nosso eu em função do nós. Eu deixei de ser só eu. Eu tenho que aprender que agora nós somos uma família, eu não sou mais só eu. Nós não somos tão egoístas, tão individualistas, que nós ainda pensamos só no eu. É difícil nós pensarmos no conjunto, né? O nós.
E temos também a noção, né, todos nós, de que família não é só o marido, a mãe, o marido e os filhos, ou a mulher e os filhos. Família é ainda os seus pais, família é ainda os seus irmãos, família é tudo, né? Tudo é família. Né? Nós não podemos achar que a família se reduz ao nosso pequeno núcleo, né? De o pai, a mãe e os filhos. Não, essa é a minha família primeira, é com quem eu estou ali no momento. Mas a minha família ainda é os meus pais, ainda é meus irmãos ainda. Esse núcleo familiar é grande ainda, né? Então, nós temos que sempre pensar na família como algo maior. Na família, nós estamos juntos naquela família, né? Porque precisamos daquela família. É a família que a gente precisa. Então, a gente vai ficar reclamando, mas não adianta, né? Como eu até comentei aqui na terça-feira, eu, por exemplo, gostaria de ter nascido filho do Inácio, mas não deu. Então, assim, eu nasci naquela família, mas era a família que eu precisava ter, né? Eu posso reclamar dos meus irmãos, que nem ele, que é meu irmão, que é um chato, mas tudo bem, entendeu? Mas, assim, a gente reclama do irmão, a gente reclama da mãe, a gente reclama, né, de todo mundo. Mas será que a gente está fazendo a nossa parte para mudar? Será que a gente está fazendo a nossa parte? A gente está dando o nosso exemplo? Né? Porque eu ficar reclamando só, e eu só falar também não adianta, né? Só falar em mudança não adianta. Porque eu demonstro as coisas através das minhas atitudes, dos meus atos. Então, se eu passar a mudar, quando a gente muda, né, quando a gente passa a transformar as nossas atitudes, os nossos atos, começa a dar mais amor aos nossos familiares, automaticamente as pessoas ao nosso redor vão se transformando também. O processo é como, né, como se fosse um processo de osmose. Eu dou e aos pouquinhos eu também vou recebendo isso, né? Então, mas eu tenho que aprender a me doar primeiro. A gente tem que aprender que tem que começar pela gente, mas a gente está sempre esperando que comece pelo outro, né? Não. O dia que meu filho melhorar, eu mudo. O dia que o meu marido passar a me tratar melhor, eu mudo, né? Até lá, então, sabe? Então, quando eu vou mudar? O processo de mudança tem que começar por mim. Eu é que tenho que aprender a lidar com essas criaturas. Como o Emmanuel disse, eu é que tenho que identificar os pontos nevrálgicos e trabalhar com eles. Eu não posso ficar esperando que as pessoas mudem primeiro para que depois eu mude, né? Então, é complicado, né? Aí, quanto a isso, tem até a outra historinha que eu contei também na terça-feira, que é uma história, um escritor, ele chama Tom Anderson. E ele conta, né, que ele estava muito afastado da família, por problemas diversos, trabalho e uma série de coisas, e ele não estava dando muita atenção à família. E aí um dia, então, ele ouviu uma conversa de umas pessoas falando da importância de dar atenção para a família, que você não podia abandonar a família e tal, e ele resolveu, então, tirar umas férias, né, com aquela família. E eles tiraram férias, ele, a mulher e os filhos, e tiraram 15 dias de férias e foram para o litoral. Aí ele se propôs, não, eu vou ficar no litoral esses dias, né, mas durante esse tempo que eu estiver lá, eu vou fazer o possível, né, para ser próximo, para ficar sempre próximo da minha esposa, dos meus filhos, né, para fazer tudo diferente. Tá, e ele foi. Chegando lá no litoral, ela logo que chegaram, eu queria tanto dar uma volta, e ele pensou com ele mesmo, meu Deus, eu queria tanto dormir, descansar, não estava a fim de sair, né? Mas aí ele lembrou que ele tinha prometido a ele mesmo que ele não ia agir dessa maneira. Aí ele foi passear com ela, passeou, tal, voltou. No outro dia a mesma coisa, ela chamou ele para outra atividade, e ele, mas que saco, eu queria ficar aqui, não estava a fim de fazer nada, eu queria descansar, e ele continuou. Mas ele não, eu me propus que eu vou fazer, né, vou ficar sempre junto com eles, vou participar de todas as atividades e tal, e aí ele foi. Passados os 15 dias, ele seguiu à risca o que ele havia proposto a ele mesmo. Passados os 15 dias, né, tudo lindo, maravilhoso, ele, na hora de ir embora, ele surpreendeu a esposa chorando. Aí ele perguntou para ela, mas por que você está chorando? Ela falou para ele, não, sabe o que é? É que eu fiz uns exames, né, alguns dias atrás. Eu levei o resultado para o médico, e o médico me falou que estava tudo bem, que estava tudo certo. Mas eu acho que o médico deve ter te falado outra coisa. Eu vou morrer? Aí, é por isso que você está me tratando dessa maneira? Aí ela falou, não. Ele falou para ela, não, você não vai morrer. Ele falou, não, mas é que você está me tratando tão bem que eu acho que eu vou morrer.
Aí ele falou, não, você não vai morrer, eu é que estou começando a viver. Então, é assim, nós estamos tão habituados a ser tratados de uma determinada maneira que quando alguém muda o comportamento, você já acha que é porque alguma coisa está acontecendo, né? É como aquela coisa, o marido chega em casa, te traz flores, alguma coisa que não é uma coisa habitual, você já vai pensar, aí tem, né? Nós não conseguimos, nos habituamos, infelizmente nós nos habituamos a não receber amor e a não dar amor, né? E isso acaba gerando um círculo vicioso, né? Nós vamos sempre, mas será? Se eu agir dessa maneira? E às vezes acontece até isso, sabe? De pessoas que pensam, nossa, hoje eu vou chegar em casa, eu vou, sei lá, levar uma caixa de chocolate para minha esposa. Não, mas se eu levar, ela já vai pensar que é alguma coisa errada. Então ele não leva. Entendeu? Então nós nos afastamos de tal maneira da nossa família e dos nossos filhos, do nosso ambiente familiar, que as coisas vão acontecendo, e quando a gente vê, a gente se afastou completamente daquelas pessoas que estão ali. Né? Nós somos às vezes estranhos vivendo no mesmo lar, que só dizem bom dia, boa tarde, boa noite, né? E que pagam as contas juntos e que eventualmente até às vezes comem juntos, né? Mas não existe um relacionamento efetivo, né? Porque as pessoas não se relacionam. Não existe amor, não existe o emocional não está envolvido mais, né? Cada um vai vivendo a sua vida, cada um vive dentro do mesmo lar e cada um vivendo a sua vida separadamente, né? Um do outro. Os filhos vivendo a vida deles, a mãe vivendo a vida dela, o pai vivendo a vida dele, e esqueceram, né, do lar, do conjunto, né? Esqueceram da família. É isso, gente. Eu vou colocar uma mensagem para vocês, é o número 14, que é uma mensagem muito bonita e que, assim, é bastante pertinente ao tema. Acho que vai ter que aumentar. Você já se deu conta da importância do seu lar? Não nos referimos ao valor financeiro da sua casa, mas da importância do aconchego do lar. Na correria do nosso dia a dia, muitos de nós não pensamos no que significa ter um lar para voltar ao final do dia de trabalhos intensos e cansativos. No entanto, o lar é a base segura de todos aqueles que possuem esse grande tesouro. Temos acompanhado as histórias de pessoas que obtiveram grande sucesso nas artes, na música, nos esportes, e todas elas apontam onde não caminharam ao ponto de apoio seguro. Existem pessoas que lutaram com dificuldades, passaram por necessidades de toda ordem, mas lograram êxito graças ao carinho e à dignidade dos pais, que ofereceram suporte para vencer os obstáculos. Por essa razão, o lar é um elemento indispensável como base para uma carreira de sucesso. Não importa o tamanho da construção, nem o material de que é feito, mas importa que seja um verdadeiro ninho de amor, afeto e amizade. Pode ser uma mansão ou uma capela, um bangalô ou um barraco singelo. Pode faltar o pão, mas não deve faltar o abraço de ternura de uma mãe dedicada. Pode faltar uma cama confortável, mas não devem faltar os braços fortes de um pai que ampare e alimenta. Pode faltar luxo, mas não deve faltar o toque delicado de uma mãe caprichosa. Pode faltar muita coisa, mas não pode faltar o diálogo amigo que estreita os laços e sirva as pontes de entendimento em todas as situações. A casa pode ser frágil e não oferecer resistência contra a chuva fria, mas o lar deve ser bastante resistente para suportar as investidas das drogas e de todos os vícios. A construção pode balançar com os açoites dos ventos impiedosos, mas o lar deve se manter firme, mesmo diante das investidas mais ásperas da indignidade e da desonra. Se você nunca ter pensado nisso, pense agora. E alertinho,
enquanto o sol se despede do dia e o manto escuro da noite se estende sobre a cidade. E você, vencido pelo cansaço, está a seu lado de portas abertas, nunca enviar de braços abertos e dizer: olá, como foi o seu dia? Você perceberá como é importante poder voltar para casa. Com chuva ou com sol, lá está o nosso lar para nos acolher e nos dar abrigo. Por essa razão, valorizemos esse refúgio seguro no qual passamos a maior parte de nossas vidas, valorizando também aqueles que compartilham conosco desse pequeno oásis, e façamos com que ele possa ser um verdadeiro porto seguro. E nunca nos esqueçamos de que o lar, mesmo quando assinalado pelas dores decorrentes do aprimoramento dos que o constituem, é uma oficina purificadora onde se devem trabalhar as bases seguras da humanidade de todos os tempos. Pensemos nisso. Então é isso, gente. Eu acho que a mensagem diz tudo, né? Pronto, agora acabei. Vamos lá, quem quiser fazer comentário, alguma pergunta. É útil, né? E estou perguntando se o Evangelho no lar é útil, né? E mesmo que seja feito só por uma pessoa. O Evangelho no lar, com certeza, ele é muito útil. Nós temos que fazê-lo mesmo que sejam sozinhos. Porque se no meu grupo familiar, vamos supor eu, meu marido, meus filhos, se eles não querem fazer, se só eu tenho que fazer, então eu vou fazer mesmo que seja sozinho. Quem sabe, com o tempo, eles queiram participar também. Se quiserem, ótimo. Se não quiserem, eu vou continuar fazendo sozinho. Porque com o Evangelho no lar, eu vou também estar dando sustento para aquela família, né? Através do Evangelho, eu praticando o Evangelho mesmo que sozinho, eu vou estar dando o sustento que aquela família precisa, né? O sustento espiritual para aquela família, para os meus filhos, para todos que estão dentro daquele lar. Então, eu devo praticar o Evangelho, mesmo que seja sozinho. Mesmo que os demais não queiram, a gente tem que fazer, né? Boa noite. Legal a tua palestra. Eu estou aqui com a cabeça em ebulição, né? Porque se a gente analisar o funcionamento psicológico do ser humano, entre as suas atitudes sempre há uma expectativa. E amor incondicional, eu pelo menos não aprendi, porque eu vim de uma família, né? Eu não estou na foto, né? Eu não sou Jesus Cristo. Mas assim, é complicado para mim, seja no ambiente profissional, ou seja em casa, ou até com colegas, enfim. Quando uma pessoa chega de bem, vem me cumprimentar ou algo desse tipo, aquilo que você disse cai na hora para mim. O que esse cara está querendo? Ou o que ela está querendo? Tem alguma coisa errada nesse filme. No mundo corporativo isso aí é extremamente explícito, comum. Da mesma maneira, eu vi isso na minha casa acontecer 1000 vezes, né? A manobra que um pai ou uma mãe fazem, utilizando os filhos como eixo, né? Como leme, é bem claro. Então, super legal, mas eu ainda vou ter que viver muitas encarnações para poder realmente amar sem, né, agir sem pensar, sem colete à prova de balas. Entendeu? Obrigado. Deixa eu fazer um comentário assim do que o meu amigo Marcos falou. É aquela velha história, a gente coloca nos outros, né? Na verdade, quem tem essa posição, esse pré-conceito de achar que tudo tem a mesma coisa envolvida, é nosso, né? Então, assim, não adianta colocar
colocar nos outros, colocar no mundo corporativo, colocar na família, a gente tem que trazer para nós por que eu sou assim. Legal. É verdade. É que isso que você falou, né, Marcos, não é só você, somos nós, né? Nós não somos capazes de amar incondicionalmente ainda. Infelizmente não, o nosso amor é cheio de cobranças, né? Nós não temos ainda essa capacidade, nós estamos aprendendo, né, aos pouquinhos a amar incondicionalmente. O amor incondicional, eu acho que a gente não tem ideia ainda do que seja isso. Né? Nós ainda sabemos amar, mas cobrando do outro, né? Hã? Não, nem o amor de mãe acredito que seja tão incondicional assim. Porque a mãe também cobra que o filho tem que amá-la, que o filho tem que fazer isso, que o filho tem que fazer aquilo. Se você me ama, você vai fazer isso. Se você está fazendo isso é porque você não me ama, entendeu? Então, assim, nós estamos aprendendo a amar. Eu acho que o amor talvez mais próximo do incondicional é o amor de mãe. É o mais próximo do amor incondicional. Mas ele não é totalmente incondicional ainda, porque nós ainda temos cobranças, né? Nós ainda cobramos dos nossos filhos. Então, nós... Então é o amor mais próximo, sim. É o amor mais próximo desse amor incondicional. Mas a gente não tem ainda essa ideia plena do que seja o amor incondicional, né? Aquele amor de Jesus, né? Então, nós estamos muito longe ainda, como ele falou, daquele quadro. Longe demais, né? Eu nem gosto muito de fazer comparações com Jesus, porque eu acho que é uma coisa tão distante de nós que nós não conseguimos ainda imaginar o que é isso. Então, a gente tem que procurar fazer comparações mais próximas daquilo que a gente conhece, mais próximos do nós, né? Da nossa imperfeição ainda, né? Nós somos muito imperfeitos, né? Ainda não temos essa capacidade de amar incondicionalmente. E é o que você falou, que nós também, né, quando eu vejo no outro essas cobranças, primeiro eu preciso pensar, isso pode ser meu, e quem sabe ele não esteja me cobrando nada, e nem, né, é aquela coisa do filho, né, minha filha também, às vezes quando ela vem, ai mãe, abraça, eu já falo, pede, entendeu? Então, às vezes é assim, porque quando o filho já vem te abraçando, te beijando, você já pensa, vai pedir alguma coisa, entendeu? Porque você não está, é o que eu falei, você não está acostumado a esse tipo de atitude. Quando alguém te agrada é porque ele quer alguma coisa. Nós temos mesmo essa tendência de pensar, porque ainda pensamos assim. E não sou você, né? Não é privilégio seu, não. Nós somos seres, nós somos assim. Porque assim, a gente é amando que a gente aprende a amar, né? A gente aprende a amar só. Só amando, porque eu não posso exigir que o outro me ame se eu não consigo amá-lo. Se eu não consigo amá-lo ainda plenamente, né? Como é que eu vou querer que ele me ame, né? Como eu posso dizer, por exemplo, para um filho, não, você tem que me amar, né? Como dizia o Baby, né? Você tem que me amar, né? O da família dinossauro, né? Ele falava para o pai, você tem que me amar, você tem que me amar. Então, quer dizer, você tem que me amar? Né? Eu tenho que amá-lo primeiro, demonstrar que eu o amo, para depois ele poder me amar também, né? Amor tem que ser troca, né? É preciso amar como se não houvesse amanhã. É isso que a gente tem que aprender a amar como se não houvesse amanhã. Mas é bem por isso que eu acho que é um exercício assim, constante, que a gente tem que amar realmente a humanidade, para poder até ter esse treino e amar aquelas pessoas da nossa família que às vezes é onde está a grande dificuldade, né? A dificuldade é sempre estar dentro de casa. Mais próximo a gente está de uma situação. A dificuldade sempre está no lar, né? Tem até um filme que diz que se chama Parente é Serpente. Então, nossa, e é mesmo, porque a dificuldade sempre está no lar, né? A dificuldade maior que a gente tem é no lar, né? Porque no lar é aquilo que eu sou de fato, né? Na rua, vamos ficar com a família. Eu vou ficar brigando com o microfone aqui. Rapidinho, mas agora me veio uma luz, uma coisa estranha na cabeça. Que é o seguinte, não é não. Na verdade, quando eu me relaciono com as outras pessoas, eu estou me relacionando com o espelho, eu estou me relacionando comigo mesmo. Foi a partir da tua colocação que eu saquei isso em mim. Então, se eu não tenho capacidade, nem conheço, né? Eu não sei
amar a mim mesmo, impossível eu amar alguém. Se eu estou cheio de ódio por mim mesmo, se eu estou revoltado com a minha situação, se eu estou me cobrando, qualquer elemento, qualquer pessoa, criança, qualquer coisa material que chegar perto de mim, vai receber a devolutiva. Foi legal, algo do tipo, puxa, eu tenho que resolver o problema dentro de mim, para poder resolver o problema de relacionamento com as outras pessoas. É eu que é o maior problema. A verdade nos libertará, cara. Isso se chama projeção, né? Eu projeto no outro aquilo que é meu. Eu projeto nas pessoas aquilo que é meu. Então, se eu estou infeliz, eu acho que o outro, que o outro é que está me deixando infeliz. Né? Se eu estou com raiva de alguém, aí chega alguém para falar comigo, eu acho que é o outro que está com raiva de mim, mas é porque eu projeto na outra pessoa aquilo que é meu, aquilo que está dentro de mim. Então, primeiro, por isso que, né, na psicologia, você diz que você tem que trabalhar primeiro você. É você que tem que ser trabalhado. Né? O outro é o outro, ele é outra pessoa. Nós temos que ver no outro uma outra pessoa independente de nós, né? Uma outra individualidade, um outro espírito no seu estado evolutivo, né? Que isso é outra coisa. A gente tem que ver que dentro do nosso lar, da nossa família, nós vamos ter espíritos nas mais diversas fases evolutivas. Né? Nós não estamos dentro de uma família todos no mesmo patamar. Eu tenho espíritos dentro de um lar mais evoluídos, menos evoluídos. Né? Eu posso ter um filho, um espírito mais evoluído do que eu. Um espírito que está ali para me ajudar e para me ensinar até. Né? Então é isso que a gente tem que ter consciente. Nós não estamos todos no mesmo patamar dentro da família. Nós estamos em patamares diferentes, né? E a gente tem que saber respeitar cada um dentro do seu limite, do seu patamar, da fase evolutiva em que ele está. Os que estão menos evoluídos, a minha obrigação é tentar fazer com que eles melhorem. E aqueles que são mais evoluídos que eu, que Deus queira, consiga me ajudar. Boa noite, gente. Obrigada a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse nosso irmão amado, tão presente. Obrigada, Pai, pela oportunidade do aprendizado, pela palestra edificante. Que saiamos daqui não só com a teoria, mas nos esforcemos para praticar tudo o que a gente ouve, nos nossos estudos. Esforço, Pai, para cada um de nós. Nos perdoe por muitas vezes só pedir e por tão pouco agradecer tudo que a gente recebe. Desde a situação mais fácil, aquele aprendizado mais gostoso que a gente gosta de receber, até aquele mais difícil que nos traz dor, que nos traz sofrimento. Saibamos agradecer tudo o que acontece ao nosso redor. Agradecendo a família espiritual que estamos inseridos, seja pai, seja mãe, seja um tio querido, um amigo que te acolheu. Saibamos agradecer, acarinhá-los não só no pensamento, mas envolvê-los com amor, falar com mais facilidade, viver o hoje intensamente, como se fossem os últimos dias das nossas vidas, dessa imortalidade que, graças a Deus, o Senhor nos prova que existe, essa imortalidade que nos dá confiança, nos faz pensar que nada é o acaso, mas que temos nas mãos nosso livre-arbítrio, nossa responsabilidade, enquanto espíritos reencarnados. Através do nosso pedido concedido, saibamos utilizar os nossos minutos com mais aproveitamento,
tentando a cada instante modificar um pensamento, uma ação. Fortaleça em nós, Pai, as nossas qualidades e nos suporte nos nossos erros, nas nossas falhas, que ainda são tão presentes. Vamos pensar agora com bastante carinho, vamos doar o que a gente tem de melhor dentro do nosso coração, para os nossos familiares, para aqueles que convivem com a gente, naquele amigo querido ou familiar que precisa de ajuda, vamos até ele, com essa caravana amada que está aqui com a gente, se preocupando com cada um de nós. Vamos até a nossa casa, entrando pela porta da frente, andando pelos cômodos, levando energia positiva, confiança, amor, equilíbrio, respeito acima de tudo, Pai. Vamos pedindo ajuda e amparo a cada cantinho desse planeta onde existe dor. Aquela dor que estamos longe de sentir, aquela dor do abandono, do desamparo, da doença física sem ajuda, do cárcere, do abandono nos orfanatos, asilos. Independente, Pai, o que esses irmãos fizeram para passar por situações tão difíceis e cruéis, que todos passem pelas provas de cabeça erguida, certos no futuro, no dia de amanhã, e no Teu apoio incondicional a todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Estejamos sempre confiantes no Teu amor, fortalecendo a nossa fé acima de tudo. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Vamos partir agora para os passes.